A engenheira Ana Paula da Meire SP esteve reunida com membros do CFT, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. O objetivo é esclarecer dúvidas dos provedores de todo o Brasil em relação ao novo conselho, como, por exemplo, a fiscalização e o registro dos responsáveis técnicos perante o novo conselho. Confira. Então, se a empresa está registrada no Conselho Federal dos Técnicos, o responsável técnico também, o CREA não pode fiscalizar mais. Ele é do CFT, ele não é do CREA. Fica claro isso, não fica? Fica claro isso. Exercendo atividades da área. Dentro do que foi estipulado, as atribuições sendo do técnico, se o técnico era responsável na época do CREA, por que não pode ser agora? Entendeu? Pois é. Já era responsável, então não mudou nada. Então eles imigraram para cá e continuam sendo técnicos e não sendo responsáveis. Não é porque eles não estão mais no CREA que não pode ser responsável. O CREA não pode fiscalizar nenhuma atividade que esteja sob responsabilidade do técnico de nível médio. Então, se a empresa tem um profissional técnico de nível médio e as atividades que está desenvolvendo, como o presidente falou, estão sob a responsabilidade do técnico, o CREA não pode ir lá. Eu vou até citar um exemplo aqui, às vezes para ficar de forma mais ilustrativa, com mais clareza. Digamos que tem aí uma construtora. A construtora WJ. Então, o fiscal do CREA, digamos que compareça até ali, e aí na recepção da empresa, ele é demonstrado, olha, está aqui a certidão de registro do carro. Quem é o responsável técnico é um arquiteto. Então, se o CREA for até a empresa, basta mostrar a certidão de registro no CFT e o fiscal do CREA tem que dar meia volta e volver. Como que, se chegar um fiscal lá no provedor e falar que é do CFT, você já tem alguma identidade, se vai estar com o crachá, se é o CFT, como que fica essa questão? A fiscalização ela é exercida pelos conselhos regionais. Sim. Nesse momento, o CFT avocou as atribuições dos conselhos profissionais regionais para fazer o registro de pessoa física, registro de pessoa jurídica. Nós ainda não temos condições, o CFT não tem condições de instituir fiscal. Fiscal você tem que contratar, você não pode delegar a terceiros, porque ele como conselheiro fiscalizador, ele tem papel de polícia. Ele não pode ser delegado a terceiros, ele tem que ser do quadro próprio. E essa atribuição o CFT não pode assumir para ela, que é a atribuição do regional. Por isso a nossa celeridade em instalar os regionais. Entendi. Nós precisamos instalar os regionais, mas logicamente, respondendo a sua pergunta, todo profissional que se apresentar como fiscal do conselho, ele tem que apresentar a identificação profissional dele lá que ele trabalha no conselho. Tá ótimo. Rio Grande do Sul, CRT Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, é o CRT 4. Tá. São Paulo, vai ter o CRT São Paulo. Rio de Janeiro, CRT Rio de Janeiro. Espírito Santo, CRT Espírito Santo. Minas Gerais, CRT Minas Gerais. Do Centro-Oeste, né, o CRT 1, que pega Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia. Então pega tudo isso aí, o CFT 1. O CFT 2 é Piauí, Ceará, Maranhão, Pará e Amapá. CFT 3. CFT 3 é o Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. São 8 no total, né? São 11. 11? Bahia vai ser individual. Bahia individual, Tá. Rio Grande do Norte individual e eu falei os dois estados no CRT 4, que é Santa Catarina e Paraná. Eu acho que não tem que pagar. É claro que tem que dar baixa.
Não, é porque enquanto não der baixa, aí não tem não como. tem como. Entendeu? Então, de repente, você pode estar registrada aqui e lá. Se não deu baixa lá, continua registrado lá. Então, deu baixa. Agora, uma coisa que tem acontecido muito, nós registramos vários provedores já aqui no CFT, de todo o Brasil, os responsáveis técnicos, né? E como que vai ocorrer caso o CREA esteja multando esse provedor porque ele mudou para o CFT? Vocês têm alguma ajuda judicial? Como que esse provedor deve reagir? Porque teve várias fiscalizações, porque eles saíram de lá, estão registrados aqui, e eles sempre perguntam, Ana, e agora? Eu recebi essa fiscalização do CREA, mas eu já estava no CFT. Como comportar diante dessa situação? O que acontece? A gente percebeu que o conselho anterior mandou algumas notificações para as empresas de que elas deveriam contratar um profissional de nível superior, se quisessem ficar registradas lá. A gente não sabe o que aconteceu com algumas, mas muitas nos procuraram, fizeram o registro aqui, o profissional estava registrado aqui e está legal aqui. Se o conselho for lá fazer uma notificação à empresa que não tem profissional, não tem responsável técnico, basta simplesmente notificar ao CFT ou ao próprio conselho e falar, olha, eu já estou registrado no conselho, eu tenho um profissional responsável técnico pela minha empresa, o que você está me aplicando aqui não é pertinente, eles não têm poder mais de fiscalizar o profissional de nível médio, quem é que fiscaliza exclusivamente o profissional de nível médio é o CFT e os CRTs, então não é nenhum outro conselho profissional. Então, quem vai fiscalizar é o CFT e os CRTs. Estão aplicando punições, nós vamos ter que avaliar com a nossa procuradoria o que nós vamos fazer lá com esse conselho que está aplicando. Porque ele não tem poder para punir. Por exemplo, esses responsáveis técnicos, eles foram migrados automaticamente. E quem devia alguma anuidade lá, alguma taxa lá, esses conseguiram ser migrados ou ficaram lá? Vamos lá. A lei que criou o nosso conselho, ela foi clara. Todo o ativo e todo o passivo permaneceu com o conselho anterior. Então, o passivo que existia lá ficou lá. Deve ser pago lá. Sim, mas esse técnico mesmo assim foi migrado. Ele migrou para cá. E justamente o passivo está lá porque quem fiscalizava anteriormente era eles. Para nós, para o CFT, Não entendi essa para migração. o CFT ninguém deve nada. Tá. Entendeu? Não, é porque minha O CFT não deve preocupação. nada. Agora, essa dívida ativa está na lei que é dele, eles vão cobrar. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o técnico faz 2 anos, acho que até 2 anos, mais de 2 anos que não paga, eles vão pagar. Eles vão cobrar todos os técnicos. Tá, é porque... Não pode, o conselho não pode deixar isso para lá, entendeu? Então, para nós está tudo zerado. O técnico veio para cá, está zerado. A partir do ano que vem é que nós começamos a fazer a nossa dívida ativa. Sabe? Quem não pagar esse ano fica devendo a partir do ano que vem. Eles perguntam muito, por quantas empresas esse responsável técnico vai poder estar se responsabilizando e se ele vai poder se responsabilizar só no estado ou região dele ou a nível nacional em todo o Brasil, já que provedor de internet, não, né, nem todos precisam necessariamente estar ali presencialmente todos os dias. Isso aí nós fizemos um debate de plenário, fizemos uma resolução, já está definido. Quando o atendimento é remoto, manutenção de software, nós permitimos até quantas, Usmar? 10 empresas. Até 10 empresas, né? Manutenção de software. Você vai fazer um atendimento remoto. Foi estabelecido aqui em Brasília e isso vou fazer um atendimento remoto para a empresa, uma demanda que surgiu agora lá em São Paulo. É atendimento virtual, eu faço manutenção no software, está feita a manutenção. Então, outra empresa do Amazonas, faço manutenção no software, toda ela de modo de acesso virtual, faço manutenção e resolvido o problema. Então, pode ser por até 10 empresas. Esse responsável técnico, ele é responsável pela manutenção virtual do software. Se você precisar fazer uma manutenção na central dele, que queimou, que deu um problema, ele vai ter que contratar um outro profissional lá para fazer aquilo. Ele daqui
Ele não pode ser responsável por lá, porque ele tem que ser responsável pela equipe, pelo trabalho, pela condição de segurança, por toda aquela instalação que está lá, e ele daqui ele não tem condições de estar lá responsável full time para poder atender aquela emergência local. Ele não pode estar em São Paulo fazendo esse atendimento lá, está lá no Amazonas, está no Rio Grande do Sul, está no Rio Grande do Norte, fazendo esse atendimento local presencial. Eu falei para vocês, nós atendemos provedores de internet em todo o Brasil. Eu preciso saber quais as atribuições técnicas, os custos técnicos que vão ser aceitos pelo CFT para ele se responsabilizar para empresas como provedores de internet. Por exemplo, técnico em telecom, técnico em eletrônica, vocês têm essas atribuições? Por exemplo, porque chega vários provedores de internet falando, eu fiz um curso em técnica em eletrônica, posso emitir minha carteirinha agora no CFT e eu mesmo assinar para o meu provedor? Então eu preciso saber se hoje vocês têm essas atribuições que vão ser aceitas. No antigo sistema, as atribuições profissionais, quando ainda não existia o curso específico de eletrônica, quando ainda não existia o curso específico de telecomunicações, que era só o curso de eletrotécnica, ele tinha todas essas atribuições, fazia parte da grade curricular do ensino, todas essas modalidades de eletrônica analógica, eletrônica digital, telecomunicações. Com o desmembramento, aí já veio a eletrônica, depois veio o curso de telecomunicações, os provedores de internet, especificamente os provedores de internet, o que é para ser provedor de internet? Nada mais do que eletrônica e telecomunicações. Né? Isso tudo, o profissional formado em eletrônica pode ser responsável técnico da empresa provedora de internet? Na minha avaliação pessoal, pode. O técnico de telecomunicações pode ser provedor de internet, responsável técnico da empresa de telecomunicações? Na minha avaliação pessoal, pode. O técnico em eletrotécnica pode ser responsável técnico de uma empresa provedora de internet? Eu vou responder pela minha formação, que a gente tem que também avaliar algumas coisas. Pode. O técnico em eletrotécnica pode. O técnico de automação pode. O técnico de automação industrial, ele não tem atribuição de formação de eletrônica nessa parte específica de internet, de telecomunicações. Ele tem uma formação específica mais na área de robótica, de processos industriais. Sim. E aí a formação dele não é focada mais em transmissão de sinais, esse tipo de coisa. O técnico de eletrotécnica conhece porque ele tem na grade curricular. O técnico de eletrônica tem isso muito na grade curricular. E o técnico de telecomunicações também tem. Nós temos a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que está instituída. Todas as demandas que a gente tem, precisa de responder alguma coisa, precisa de dirimir dúvida, precisa de resolver sobre atribuição profissional. Essas demandas são encaminhadas à Comissão de Educação e Atribuição Profissional, e lá na comissão eles vão fazer o debate e vão tomar as deliberações necessárias para dar atribuição a cada modalidade profissional. Entendi. Se a Comissão de Educação definir que essa modalidade tem essa atribuição e a outra não tem, nós vamos ter que acatar o que vem da Comissão de Educação. Ela está lá instituída justamente para definir essas atribuições. Entendi. O sistema de tecnologia da informação está todo preparado para atendimento online. O profissional não precisa fazer deslocamento, nem o profissional nem empresas, a necessidade de fazer deslocamento para ser atendido. Ele abre um protocolo no sistema, encaminha todos os documentos são avaliados, alguma inviabilidade, alguma pendência, alguma inconsistência na documentação, ele recebe um protocolo de volta dizendo que tal documento não está adequado, ele tem que adaptar ou acertar, o profissional não precisa sair. Por exemplo, a gente está aqui em Brasília, o profissional, como é que é na cidade satélite aqui, não precisa sair de lá para vir aqui. Hoje os documentos, ele abre um protocolo e manda. A tecnologia da informação está permitindo que a gente faça esse atendimento online. Entendi. Hoje nós estamos atendendo profissionais, avocando os conselhos regionais é que vão fazer o atendimento aos profissionais, às empresas, vão fazer a fiscalização,
vão trabalhar com código de ética, são os regionais. Como os regionais ainda não estão instalados na sua eficácia, estamos fazendo eleição, botando os conselheiros, nós avocamos, o Conselho Federal avocou todos os serviços para poder fazer o atendimento aos profissionais, às empresas e à população. Quando que isso acaba? Isso acaba a partir do momento que os CRTs estão instalados. A gente espera que o mais rápido possível, que a estimativa nos próximos 60 dias isso já esteja concretizado em grande parte do Brasil. Agora, uma pergunta aqui que eu tenho para fazer para vocês. O CFT emitirá novas carteiras para os profissionais? Existe uma previsão e maneira de como será feita essa entrega? Olha só, como nós recebemos o banco de dados do sistema Confecre, muitas das informações que já detinham lá não tinham fotografia, e sem a fotografia a gente não consegue imprimir carteira, não consegue disponibilizar carteira. Nós estamos, via tecnologia da informação, buscando alternativa para validar essas informações chegarem para a gente, para que a gente possa, a todo profissional, enviar a carteira. Aqueles que já têm a carteira com fotografia, que já estavam recadastrados e tudo mais, que nós recebemos um banco de dados completo, vai ser um registro único nacional, nós vamos fazer uma nova carteira profissional que será encaminhada ao profissional. Mas a gente precisa dos conselhos regionais estarem instalados, porque nós não temos uma carteira física. Sim. E a gente não pode mandar isso pelo correio. É um negócio muito complicado. E essa carteira que hoje sai pelo sistema, ela é uma carteira provisória. Inclusive, nós fizemos uma tabela provisória. E então nós resolvemos isso aí provisoriamente, lançar uma carteira que a pessoa imprime direto do site. Entra no site, está registrado, certo? Carteira. Tinha o problema da foto que ele estava dizendo, então estamos resolvendo na parte da tecnologia, resolvendo o problema da foto e parece que já está resolvido, né? Resolvido. E agora, nós vamos ter que emitir uma carteira. Nós vamos ter que, só que depende de uma série, por exemplo, vão ser renumerados todos os técnicos. O número que tem hoje no registro é o número que veio do sistema Confecre. Ah, sim, sim. Foi cortado. Então esse é o número, mas nós vamos renumerar todos. E cada vez vai, né, melhorando mais, vai ajustando, vai aparecendo situações que no decorrer vocês deixaram claro que vai estar mais próximo dos técnicos, vai estar dando esse apoio, né? Porque era isso que eles precisavam e não tinham anteriormente, né? Então eu quero agradecer vocês por esse bate-papo. Eu acho que nós vamos nos ver mais vezes, né? Eu vou estar viajando aí em todo o Brasil e posso até estar convidando, né? Ter a honra de estar convidando vocês, não sei se vai ter essa disponibilidade, mas a gente mandou um e-mail antes, até para vocês. Isso seria interessante, né? Porque nós temos 20 conselheiros federal, e são 20 estados que estão representados. Provavelmente, nos estados que você for, vai ter um conselheiro. Se alguém da nossa diretoria executiva queira participar um dia, você fez um convite, queira participar, para assistir a palestra, ver como é que funciona. Até para subir no palco comigo, para falar do CFT, né? Porque hoje nós convidamos o presidente da Anatel, o conselheiro, e aí eu queria estar deixando aqui um convite aberto já para vocês, vou estar mandando o meu calendário, e aí se vocês concordarem, estão já convidadíssimos. Pelo menos se nós não podemos estar presente, algum dos nossos diretores aqui e tal, nós temos o Conselho do Estado, podemos pedir para ele que acompanhe, entendeu? Então o convite já está sendo feito. Tá bom.